Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus então, no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Profeta Daniel, capítulo 2. Este é um texto longo, mas é uma narrativa que precisa ser bem compreendida, então peço que você abra sua Bíblia ou ligue o seu smartphone aí no texto bíblico e acompanhe comigo. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa, ou coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos,
porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduzi-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então, Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha dos eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho
e fiel à interpretação. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Irmãos queridos, esta é uma narrativa longa, mas empolgante, e este texto revela para nós uma espécie de filosofia da história, da soberania de Deus na história, do controle absoluto de Deus da história. Esse texto está mostrando que os grandes impérios do mundo, na época o maior deles, a Babilônia, e os impérios sucessores do Império Babilônico, tudo isso não aconteceu por acaso, ou apenas por engenho político, ou apenas pelo poder dos comandantes militares, ou dos reis poderosos, mas toda a história estava e está traçada pelo Deus dos céus, pelo Deus dos deuses, pelo Senhor dos senhores. E mais, esse texto está mostrando que os reinos do mundo cairão, mas haverá um reino, e há um reino onipotente, todo-poderoso, que vai derrubar todos os reinos da terra, e vai ser o reino eterno, invencível, vitorioso, poderoso, que vai prevalecer para sempre e sempre e sempre, e este é o reino de Cristo. Então nós estamos aqui diante da perspectiva otimista, não de uma mera suposição, de uma mera expectativa, mas de um plano que já está traçado, que não pode ser mudado. Ainda que os homens pensem que estão no controle, ainda que os homens alcem o seu trono nas alturas, ainda que coloquem o seu trono entre as estrelas, todos os reinos da terra cairão, e o reino de Cristo prevalecerá. Essa é a verdade magna desse texto. Mas vamos então à passagem. Primeiramente, esse texto está tratando do sonho perturbador do rei Nabucodonosor. Vejam vocês, no verso 1, que Nabucodonosor teve um sonho e o seu espírito se perturbou, e o sono dele passou. O homem pode ter poder, o homem pode ter dinheiro, o homem pode ter fama, o homem pode ter controle, mas basta Deus mexer lá no inconsciente dele, à noite, no silêncio da noite, no secreto do quarto, numa experiência subjetiva de um sonho, para o maior monarca da terra se perturbar. É isso. Ele pode não se perturbar com o exército, ele pode não se perturbar com os poderes militares da terra, mas bota Deus o dedo e dá um sonho para ele, e ele se perturba. Sonho do rei revela a fragilidade dos poderosos, porque veja você, que ele, embora tivesse poder, embora ele tivesse fama, embora ele tivesse riqueza, embora ele tivesse a lei, porque no Império Babilônico o rei era maior do que a lei, ele está perturbado, ele tem suas limitações, ele não consegue discernir o futuro, e ele está abalado com aquilo que Deus lhe mostra. Pois bem, agora vamos dar uma olhadinha, em segundo lugar, na impotência dos sábios, porque o rei, ao receber o sonho, ele convoca, diz o texto, os sábios, para contar para ele o sonho e para dar a ele a interpretação. E ele foi esperto, porque ele não contou o sonho para pedir interpretação. Se vocês são sábios, se vocês são encantadores, se vocês são feiticeiros,
se vocês são os caldeus, a casta sacerdotal dos homens sábios, vocês vão saber que sonho que eu tive. Me conta o sonho e me dê a interpretação. E diz a Bíblia que todos os magos foram convocados, todos os encantadores foram convocados, todos os feiticeiros foram convocados, e toda a casta sacerdotal dos caldeus foi convocada. E ele tentou, me conta o sonho e me dê a interpretação. Eles, não, conta o sonho e nós daremos a interpretação. Não, vocês estão querendo me ludibriar, vocês estão querendo ganhar tempo, perversamente vocês estão querendo me enredar. Aliás, se vocês não me contarem o sonho e não me derem a interpretação, todos vocês vão ser despedaçados, todos vocês vão ser destruídos. E aí eles disseram para o rei assim: bom, o que você está pedindo para nós é impossível. Não há mortal sobre a terra que possa revelar ao rei o seu sonho. Segundo, é um assunto que não tem precedente na história, porque nenhum rei, por mais poderoso, jamais exigiu isso de nenhum mago, de nenhum sábio, de nenhum caldeu, de nenhum feiticeiro. Então o senhor está fazendo um pedido que não tem jurisprudência na história, não tem precedente. Mas, terceiro, o pedido do rei é muito difícil, extremamente difícil. E quarto, a solução do problema é supra-humano. Só os deuses podem saber isso, e os deuses não moram entre os homens. Então, veja você, no versículo 11, que está escrito o seguinte: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Os sábios da Babilônia tinham uma teologia muito ruim, muito ruim, porque eles acreditam em deuses. Eles têm panteões e mais panteões de deuses, e eles até acreditam que esses deuses têm poder, ou têm conhecimento, ou têm entendimento, mas esses deuses também são inacessíveis, estão distantes demais, eles não moram entre os homens, eles não podem socorrer os homens. Então eles estão completamente rendidos a um misticismo que não lhes traz qualquer esperança, nem qualquer segurança. Mas vejam vocês um outro aspecto, que é a prepotência dos poderosos. Primeiramente, exigindo dos homens o que eles não podem oferecer. Não adianta. Me conta o sonho e me dê a interpretação. É um mistério. E não cabe ao homem dominar os mistérios. E irmãos, isso é um fato curioso, os poderosos são prepotentes. Eles são prepotentes. Segundo lugar, os poderosos acham que pode comprar as pessoas, porque no versículo 6, ele fala que vai dar prêmios, vai dar dádivas, vai dar grandes honras. Eles acham que estão no controle. Eu faço, eu compro, eu faço a coisa acontecer. Coitados, Nabucodonosor fez isso. Mais tarde o Belsazar, na hora da morte, ele disse que se alguém contasse, ele daria riquezas, prêmios. Nem saberia ele que ele não daria nada, porque morreria naquela noite. Mas os poderosos acham que pode comprar as pessoas. Mas ainda, determinando o extermínio dos sábios para fazer o seu capricho pessoal. Ele dá uma ordem expressa para Arioque: olha, mate todos os sábios, todos os caldeus, todos os videntes, todos os feiticeiros, todo mundo vai morrer, porque se não atendeu ao meu pedido, à minha necessidade, não correspondeu à minha expectativa, morre. E é desse jeito. Os poderosos pensam que têm o poder da vida e da morte, e podem ameaçar, e podem matar. Mas aí entra então a intervenção de Daniel, porque Daniel, como um sábio que era, e embora tivesse grandes funções no palácio, você se lembra do capítulo 1, que ele foi encontrado 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia, e colocado em posição de honra. Ele estava entre esses sábios, e a ordem era para matar todo mundo. Logo chegaria a Daniel e os seus amigos, como chegou.
Quando Daniel toma ciência de que há uma sentença de morte lavrada aos sábios da Babilônia, ele quer saber de Arioque: o que está acontecendo? É que o rei teve um sonho, os magos não resolveram, e ele exigiu que se contasse o sonho e desse a interpretação. E os magos disseram que só os deuses podiam fazer isso, e os deuses não moram com os homens. Então a sentença está lavrada e a morte está decretada, e inclusive você e os seus amigos também vão morrer. É nesse momento que entra a intervenção de Daniel. Daniel faz 3 coisas. Primeiro, ele vai ao rei e pede um tempo. Segundo, ele vai aos amigos e pede oração. Terceiro, ele vai a Deus e pede misericórdia. Preste bem atenção nisso. Em primeiro lugar, ele vai ao rei e pede um tempo. Olha o verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel não tinha essa interpretação inerentemente. Não é que ele tinha capacidade inerente de fazer tudo, não. Tudo que ele tinha vinha de Deus. E ele precisava tempo para quê? Para orar. Eu acho isso maravilhoso, porque há momentos na vida em que você é exposto a determinadas situações onde você não tem a resposta, onde você não sabe a solução. Mas nesse momento é hora de você pedir o teu... Para um pouquinho, vamos orar sobre esse assunto? Vamos pedir a Deus? E eu acho isso magnífico, porque Daniel conhecia o seu Deus, ele tinha experiência com o seu Deus, e Deus já tinha dado para ele evidências de que Deus intervém na história, que Deus muda o coração das pessoas, que Deus altera o cronograma, que Deus livra o seu povo. E então ele pede tempo ao rei, exatamente porque nesse tempo era tempo de buscar a face de Deus. Mas a segunda coisa que me marca está no versículo 17. Ele vai aos amigos e pede oração. Olha o versículo 17 comigo. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Irmãos amados, lição aprendida aqui: você e eu precisamos ter amigos. Amigo é aquele que, quando você está passando por uma luta, você chega: olha, ora comigo, abra o coração, eu estou precisando de ajuda, vem para cá, vamos orar juntos. O poder que Deus pode colocar na nossa mão quando você se junta a outros irmãos seus para buscar a Deus, direção, sabedoria, discernimento, compreensão. Tem batalhas que nós não podemos lutar sozinhos. Tem luta na vida, irmão, que você precisa de gente do seu lado, de companheiro do seu lado, mas de gente crente, que acredita como você acredita, que Deus faz, que Deus pode. Agora notem, Daniel vai não só aos amigos para pedir oração, mas ele vai a Deus e pede misericórdia. Olha o versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Não é um problema comum, não é um problema qualquer, não. Eles estão debaixo de sentença de morte. Ou Deus dá discernimento, ou Deus traz a revelação, ou Deus traz luz nas trevas, ou Deus abre uma clareira de compreensão, ou eles estão liquidados. Notem vocês que eles não ficam apavorados, eles não tentam fugir, eles não tentam incriminar Nabucodonosor, como os magos fizeram. Você está pedindo coisa impossível, o que você está pedindo é impossível. Não, os magos da Babilônia acreditavam que os deuses podiam, mas os deuses são inacessíveis. Não, Daniel sabe que o Deus único e verdadeiro pode, e esse Deus não está longe, e ele pode ser alcançado quando você alça a sua voz em oração. Você pode falar com ele em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, e ele é poderoso para reverter qualquer situação de morte lavrada sobre a sua vida. Oh, irmãos, que maravilha é você crer que Deus responde oração. Pois bem,
O que eu acho curioso, que no versículo 18, eles chegam, Daniel com seus amigos, chegam para Deus não para reivindicar direitos, eles não chegam para decretar nada para Deus, eles não chegam para determinar nada para Deus, eles chegam, versículo 18, para pedir o quê? Misericórdia. Essa tem que ser a postura de um crente que ora: humildade, dependência, coração quebrantado, misericórdia, Senhor. Bom, mas aí agora vem a gratidão de Daniel. No versículo 20, está escrito assim, versículo 19 diz que então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Preste atenção, quando Daniel vai ao rei pedir o tempo, ele não tinha ainda o discernimento. Isso não significa, irmão, que tudo na vida você já sabe a resposta, você já tem a solução. Tem hora que você precisa dizer, calma, vamos dar tempo, vamos orar sobre esse assunto, vamos pôr esse assunto na presença de Deus, vamos fazer igual Ezequias fez, pegou a carta de afronta do líder da Síria e leva para a presença de Deus. Senhor, está aqui, a afronta aqui, o Senhor é Deus. Então tem horas na vida que, na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, nos seus negócios, lá na sua empresa, lá na sua vida pessoal, naquelas situações que tem nós na vida que você não sabe desatar, chega, apresenta esse assunto, coloca diante de você, seus amigos, fala, vamos juntar aqui, vamos nos reunir aqui, vamos colocar essa causa diante de Deus, e você pede, e Deus resolve, e Deus traz luz, Deus aponta rumo, Deus aponta a direção. Agora, quando Deus revela no verso 19, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, Daniel fez o quê? Bateu no peito e disse, eu sou um cara batuta. Foi isso que ele fez? Não. O que ele fez? Bendisse o Deus do céu. Você chega pedindo misericórdia, e quando a resposta chega, você começa a bendizer a Deus. Olha o princípio aí. E no versículo 20, está escrito, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. De quem que é a sabedoria e o poder? De Deus. Não é Daniel que é sábio, não é Daniel que é poderoso, o vaso é de barro, o instrumento é frágil, o instrumento pede misericórdia, mas o fraco se apresenta ao onipotente, o ignorante se apresenta ao sábio, e Deus manifesta o seu poder e a sua sabedoria. Mas olha mais, versículo 21, Daniel bendiz a Deus porque Ele é o Senhor do tempo, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. O que Daniel está compreendendo aqui? Nabucodonosor era o cara mais poderoso da terra, o cara era a própria lei, ele dominava sobre os reinos, ele dominava até sobre os animais, até sobre as aves. Mas Daniel entende outra coisa agora, ele entende o seguinte, o meu Deus é o Deus que bota a gente no trono e tira a gente do trono, o meu Deus é o que levanta reinos e abate reinos, o meu Deus muda as estações, o universo está na mão dele, os reis estão na mão dele, as nações estão na mão dele, quem governa mesmo é o meu Deus, é Ele que está sentado no alto e sublime trono. Mas mais, olha aí comigo o verso 21 ainda, ele mostra que Deus é o Senhor não só do tempo que muda as estações, Ele é o Senhor da história, porque Ele quem bota gente no trono e faz essas pessoas apiarem, descerem do trono, Ele é o Senhor. Daniel bendiz a Deus ainda por outra razão, versículo 22, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora o quê? A luz. Você e eu enxergamos alguns palmos na frente do nosso nariz, nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós não temos a visão clara do que está lá no final da linha, mas o seu Deus é o Deus que conhece mistérios, luz e trevas para Ele é a mesma coisa, Ele é quem traz discernimento.
Então ele está bendizendo a Deus. Preste atenção nisso, irmão. Quando você pede a Deus algo e Deus dá a resposta para você, por favor, volte para fazer o quê? Agradecer. A gente pede a Deus e Deus dá a resposta, você deixa para lá. Ou às vezes a gente pede a Deus e Deus dá, e você tributa a você mesmo os louros da vitória. Daniel nos ensina um princípio aqui. Você pediu, Deus deu, dê a glória a Deus, tribute toda a glória a Deus, reconheça que vem de Deus, bendiga o nome de Deus. Mas agora, sexto lugar, vem a interpretação de Daniel. Daniel exalta a Deus e não a si mesmo. Olha comigo o verso 27 e 28. Porque agora ele é levado, né? O Arioque informa o rei Nabucodonosor que encontrara um dos filhos dos cativos de Judá, no versículo 25, que revelaria a interpretação do rei. Então, o rei disse a Daniel: podes, versículo 26, tu fazeres-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação. Preste atenção na pergunta. Tu podes, tu tens poder. A pergunta está direcionada ao homem Daniel. Daniel podia tirar uma casquinha e dizer: eu posso, eu consigo, eu sou maior do que os sábios da Babilônia. Mas veja você a resposta dele no verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Então ele está tirando uma casquinha no rei, falou: o senhor foi muito prepotente em mandar matar os magos, os sábios, os astrólogos, os caldeus, porque o que tu pediste deles é impossível atender. Aí diz no verso 28, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O que ele está fazendo? Quando o rei pergunta: você pode? Ele tira o foco dele, volta a atenção para dizer: Deus pode. Nenhum homem pode, mas Deus pode. Dê honra a Deus, tribute a glória a Deus. Ele pode, Ele pode. Ele exaltou a Deus e não a si mesmo. Mas veja você, no verso 28, que ele está dizendo outra coisa importante. Ele está mostrando que o sonho do rei Nabucodonosor não é um sonho histórico, mas é um sonho profético, que Deus botou na mente, no inconsciente ou no subconsciente do rei Nabucodonosor, um sonho profético para mostrar o que é que vai acontecer na história daqui para frente. Ele compreende isso, e na compreensão de Daniel, o Senhor da história é que está no controle, e Deus quis revelar em sonho ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer no futuro. E aí, eu preciso contar o sonho, porque esse era o problema do rei: você tem que me contar o sonho, e depois me dar a interpretação. Aí o Daniel disse: olha rei, o negócio é o seguinte, o senhor sonhou com uma grande estátua. A estátua está esplêndida, mas terrível, porque os reinos do mundo são assim, ricos, poderosos, mas terríveis. Tem poder, mas usa o poder para destruir. Tem conhecimento, mas o conhecimento para matar. Tem tecnologia, mas usa para massacrar. Ao mesmo tempo tem esplendor, é terrível. E ele diz: olha, o senhor sonhou uma grande estátua. A cabeça da estátua de ouro fino. E aí o senhor sonhou que os braços e o peito desta estátua era de prata, o ventre, a barriga e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os dedos de ferro e barro. E o senhor sonhou, rei,
que uma pedra não lavrada por mãos vem e bate nos pés da estátua de ferro e barro, e a estátua toda colapsa, vira pó, a cabeça de ouro, os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, tudo vira pó. E mais, essa pedra que bateu na estátua e fez dela pó, vai crescendo, crescendo, crescendo e toma conta do mundo inteiro. Bom, esse é o sonho. Agora escute a interpretação, rei. Tu, rei, és a cabeça de ouro. Por que a cabeça? Porque o reino babilônico, o rei era maior do que a lei. O rei era supremo, o rei era absoluto. E note vocês que isso aconteceu no 2º ano de Nabucodonosor. Ele reinou 41 anos, já tinha mais 39 anos para reinar. A voz dele, a palavra dele era final, era lei. E é por isso que a Babilônia deu ao mundo, como cabeça de ouro, a legislação. Mas ele diz: depois do teu reino, vem um outro reino, mais fraco, peitoral de prata, braços de prata. Por quê? Porque serão 2 povos que vão se unir num único reino, os medos e os persas. E os medos e os persas vão dar para o mundo um sistema tributário. Depois virá um outro reino, do ventre e dos quadris de bronze, que vai dominar o mundo inteiro, que era o Império Greco-Macedônio, Alexandre o Grande, que vai dominar o mundo inteiro, que vai oferecer para o mundo o quê? A cultura, a língua universal e os jogos. Mas depois do Império Grego, virá um outro império poderoso, muito poderoso, de ferro, pernas de ferro. Mas ao mesmo tempo que ele vai ser tão poderoso e forte, ele vai demonstrar muita fraqueza, porque os pés são de ferro e barro. O Império Romano, muito embora poderoso, conquistador, expansionista, truculento, tinha fraquezas internas, fraquezas morais. E foi no período deste poderoso Império Romano é que a pedra não lavrada por mãos, representando Cristo e o seu reino, vem e bate nos pés desta estátua que tem ferro e barro, e tudo entra em colapso. E o reino, que é eterno, representado por esta pedra, vai crescendo e crescendo e crescendo, e domina o mundo inteiro. E este império poderoso vai dar para o mundo, então, algo sublime, né? Que são as leis, abrindo estradas, oferecendo a Pax Romana, abrindo caminhos para que o Evangelho pudesse também prosperar no mundo todo. E desta maneira, irmãos, é importante você entender isso. Esta pedra está falando do reino de Cristo. Jesus Cristo veio para estabelecer o seu reino de graça. E o seu reino de graça mora dentro de você. Onde existe um súdito do rei, aí chegou o reino. O reino de Deus está dentro de vós. Quem manda na sua vida não são os homens, é o Rei dos Reis. Você se curva ao Rei dos Reis.
Você é súdito do Rei dos Reis. E diz a Escritura, lá em 1 Coríntios 15, versos 23 a 25, que Jesus está reinando no seu coração, no meu coração. O reino dele não é físico, o reino dele não é geográfico, o reino dele não é político, o reino dele é espiritual. E ele está reinando. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. É Ele quem tem o livro da história nas mãos, é Ele quem governa, é Ele quem dirige, é Ele quem bota no trono, é Ele quem tira do trono. E esse reino de graça, quando Jesus voltar, vai ser passado para o reino de glória. E Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, triunfar sobre todos eles, a ponto de Ele mesmo lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E então, quando Ele colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e triunfar sobre todos eles, Ele entrega o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. E você e eu onde estaremos? Reinando com Ele para sempre e sempre e sempre. Louvado seja o Senhor. Então eu quero concluir com algumas implicações práticas do texto. Primeiro, esse texto nos ensina a infalibilidade da palavra de Deus. Deus escreve a história antes dela acontecer. Império Romano não existia, Império Medo-Persa não existia, Império Grego não existia, mas Deus já conhecia a história antes dela acontecer. Deus já havia estabelecido o que haveria de acontecer antes das coisas acontecerem. Este é o seu Deus. Ele está lá na frente, está aqui agora. Você é surpreendido, Ele não. Ele não. Segunda coisa, a história literalmente está nas mãos de Deus e não nas mãos dos poderosos deste século. Então a gente fica preocupado, não fica não? Então a gente fica meio angustiado. De vez em quando a gente tira os olhos de Cristo e pensa que os homens aqui estão no controle, estão nada. Basta Deus botar um sonho na cabeça do cara de noite, ele se perturba. O nosso Deus reina. Terceira coisa, o reino de Cristo triunfará. Irmãos, às vezes você olha, parece que a igreja está massacrada, parece que a igreja que é agente do reino está aí acuada, machucada, ferida, perseguida. Eu quero dizer para você que você pertence ao reino vencedor, que você é súdito do reino que é vitorioso, e o reino de Cristo prevalecerá. Quarta conclusão: os servos de Deus, irmãos, vão ser honrados. Honrados. Seja fiel ao seu Deus. Agora preste atenção na última colocação que eu quero fazer. Conhecer a verdade de Deus não basta. É preciso ser transformado por ela. Porque você vai ver no verso 47 o seguinte: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. A teologia está boa aqui, na boca do Nabucodonosor. Estava certo disso, mas o coração dele não mudou. Não basta ser um bom teólogo se a vida não foi transformada. Então saiba disso, não é só conhecimento não é só saber não é só ter informação certa não. Esta mensagem que nós ouvimos precisa descer da cabeça para o coração
e mudar a nossa vida. O que cabe a você hoje nesta noite é isso. O nosso Deus reina. E Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.